Boa tarde a todos. Alegria muito grande de ver vocês aqui para mais um estudo da nossa classe bíblica Conhecer. Feliz ainda mais porque hoje nós estamos em um número maior, em uma quantidade maior. Alguns dias uns vêm, o outro vem no outro, mas hoje a gente está praticamente no número completo e a gente está muito feliz por você estar aqui. A gente sabe que não é fácil estar toda semana aqui. Vocês têm compromissos, atividades, mas a gente fica muito grato pela sua presença e eu acredito que Deus ainda mais, porque quem sempre ganha quando a gente separa um tempo para estudar um pouco a palavra de Deus é nós mesmos. A gente ganha quando a gente deixa das nossas atividades um pouquinho, nem que seja 1 hora de tempo, para que a gente possa se voltar para a palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. A gente tem vindo numa caminhada pela Bíblia que vem desde o começo de tudo, desde como interpretar a Bíblia, o processo ali de interpretação, desde ali da história do início da Bíblia com a criação, a história do pecado, depois o plano de salvação para resgate da raça humana. Depois a gente viu que esse plano de salvação, que teve o seu clímax na cruz, ele ainda não teve a sua conclusão. A sua conclusão, a gente vai conseguir de fato apalpar essa salvação, vai ser no dia da volta de Jesus, que foi o tema que nós estudamos na semana passada. Jesus vai voltar e a sua volta é uma volta visível, uma volta audível. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que Jesus vai voltar e todo olho verá. E a gente viu que há dois grupos que vão estar presentes na volta de Jesus. Um estará salvo por terem aceito o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, estarão salvos e viverão agora eternamente com Jesus, e o outro estará perdido. E a gente viu também no estudo da semana passada que não haverá uma segunda chance, que o único tempo de chance de escolha que o ser humano tem é hoje, é agora. E a pergunta que nós vamos tentar responder hoje é o seguinte: o que vai acontecer depois da volta de Jesus? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Mas antes de a gente estudar o tema de hoje, antes de a gente ir para a Bíblia novamente, eu quero convidar a Viviane, que nesse momento vai cantar uma canção, e enquanto ela estiver cantando esse louvor, é o momento de a gente preparar o nosso espírito, preparar o nosso coração para o estudo dessa tarde. Então, que a gente possa orar e pedir para que Deus possa nos abençoar e nos iluminar no estudo da palavra. Sempre ouvi
Feche seus olhos e juntos vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela mensagem de esperança que a Tua palavra traz de que o Senhor vai voltar. E é isso que nos conforta, é isso que nos alegra, essa esperança que um dia a história do pecado e todas as consequências que veio com ele terá o fim. Que o Senhor venha estar conosco nesse momento ao abrirmos Tua palavra, que o Senhor venha nos iluminar e nos dar entendimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, na semana passada, nós terminamos aí o nosso estudo justamente no momento em que Cristo retorna para a terra, certo? Nós temos aí o nosso comentarista, pastor William, que vai estar conosco também. Na semana passada, a gente viu que a maior promessa que a Bíblia tem é que Jesus vai voltar. É mais de 2.000 vezes mencionadas na Bíblia. Sendo que o texto áureo, né, o texto principal, é a promessa que ele fez para os seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso de 1 a 3, quando ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa promessa Jesus fez para os seus discípulos, eles ali na agonia da separação, porque Jesus estava voltando para o céu para exercer o seu trabalho de sumo sacerdote diante do Pai, né? Nosso advogado, como a Bíblia fala. E agora, o que nós vamos fazer? E Jesus disse assim: olha, não se desesperem, porque eu vou voltar. E de lá para cá, se passa mais de 2.000 anos, e essa esperança é o que move o coração de milhões e milhões de cristãos. E o que nos move também hoje, a esperança que Jesus vai voltar. Nós vimos que a Bíblia apresenta sinais, e que diante desses sinais existem sinais no mundo social, no mundo natural, no mundo religioso, e a gente viu que todos esses sinais não vão acontecer. Esses sinais já estão acontecendo ou aconteceram. Isso demonstra que nós estamos às portas da volta de Jesus, né? Nós estamos muito próximos, Jesus está muito perto de voltar. Os sinais todos estão sendo cumpridos. E já se cumpriram. Então, a última etapa que falta, praticamente, é a volta de Jesus. E a gente percebeu que a volta de Jesus, diferente como se conta por aí, em filmes, né, em novelas, Jesus não vai voltar de uma forma secreta. A gente viu em alguns textos da Bíblia que Jesus vai voltar de uma forma visível, como fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que fala que todo olho verá, até quantos os traspassaram, ou seja, até aqueles que pregaram Jesus na cruz, vão ressuscitar para poder contemplar Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então, todo olho verá, tanto quer perdido, quer seja salvo, todos irão ver. Lá em Mateus também fala que, assim como um relâmpago aparece do Oriente ao Ocidente, todo olho verá a volta de Jesus. Porque assim, muitos usam esse texto para dizer que o relâmpago é rápido, né? Você olha para o céu e você vê o relâmpago e depois ele já desaparece. Mas não é isso que significa, mas sim a extensão de visibilidade que você consegue ver do fenômeno do relâmpago. Então, assim como o próprio texto está explicando, do Oriente ao Ocidente, ou seja, de um ponto ao outro do planeta, todos irão contemplar a volta de Jesus. Outro texto que ele usa também, que às vezes as pessoas usam para dizer que a volta de Jesus seria uma volta invisível, é que ele vem como um ladrão, porque geralmente você não vê o ladrão. Mas o texto não está querendo dizer isso. O próprio texto, o contexto, ele se explica. E lembra que foi a nossa primeira aula, o nosso primeiro curso. A gente tem que analisar sempre o contexto da passagem. E o contexto da passagem fala que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Você sabe o dia em que o ladrão vai te roubar? Provavelmente não, né? Nenhum ladrão chega para você e diz assim: ó, o Everton, né? O Everton, eu vou terça-feira, 9 da noite, eu vou lá na sua casa e vou assaltar você. O que é que iria acontecer? O Everton estaria ali esperando, né, ou com a polícia, alguma coisa, esperando o ladrão ir assaltar. Claro que o ladrão não avisa. E é justamente disso que Jesus estava comparando. Você não sabe o dia que o ladrão vai assaltar a sua casa, mas você se protege para que não ocorra isso. Da mesma forma é para a volta de Jesus. Você não sabe nem o dia, nem a hora, mas você precisa estar preparado todo dia, como se ele fosse voltar hoje. Então, ele não está falando de como vai ser a volta de Jesus, mas sim da preparação para a volta de Jesus. Então, Jesus vai voltar, a gente viu o que vai ocorrer ali no momento da volta de Jesus, mas e depois que Jesus voltar, né? O que vai acontecer depois da volta de Jesus? Então, vamos dar início aí à nossa primeira pergunta.
A nossa primeira pergunta de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 6. E eu aconselho você deixar aberto aí um pouco em Apocalipse 20, verso 6, porque a gente vai usar bastante esse capítulo aí. Para onde irão os salvos após a volta de Jesus e quanto tempo permanecerão ali? É a pergunta, né? Para onde irão os salvos após a volta de Jesus e quanto tempo permanecerão ali? A gente viu que vai ter dois grupos, um grupo de salvo e outro grupo de perdido. Vamos agora tratar somente do grupo dos salvos. O que vai acontecer com esse grupo depois da volta de Jesus? Certo? Vamos ver aí, Apocalipse 20, verso 6. O pastor William vai comentar com a gente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, o que é que fala aí, pastor William? Toda vez que a Bíblia diz, né, bem-aventurado, praticamente um voto de felicidade. Então, nós podemos ler esse texto como praticamente Deus dizendo, né, feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando a Bíblia diz aqui sobre duas ressurreições, nós lemos na semana passada que a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, para as coisas boas. Então, é uma boa ressurreição. E no período entre a primeira e a segunda ressurreição, nós vemos aí que há um período onde aqueles que estiverem na primeira ressurreição terão um período de 1000 anos. Para ficar mais fácil para o nosso entendimento, nós chamamos esse período de milênio, né? São 1000 anos. Mas somente para aqueles que estiverem na primeira ressurreição, eles desfrutarão, e esse texto diz que eles serão sacerdotes de Deus, eles estarão juntos com Deus durante 1000 anos. Então, se nós estivermos em Cristo e na primeira ressurreição, estaremos do lado bom. A segunda ressurreição, aqui não dá muitos detalhes, mas esse texto já diz, né, que aqueles que passarão pela segunda ressurreição, passarão talvez mais uma vez pela morte. Aqueles que já morreram, morrerão novamente. E aqueles que não morreram, passarão também pela morte através desse período, né, após esse período de 1000 anos. Então, vamos entender aqui o que é que esse texto todo está falando. Praticamente tem uma linha do tempo aí que a gente vai precisar estabelecer, tá? Não tem como eu mostrar para vocês aqui, mas imaginem aí na mente de vocês uma linha do tempo. Jesus volta. Se passa 1000 anos até que ocorra um outro evento. Então, o que é que marca, quais são os eventos que marcam o início e o final dos 1000 anos? O início dos 1000 anos é a volta de Jesus. Jesus volta, e o que vai acontecer? A gente viu no estudo da semana passada. Quem está salvo e está vivo, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, nenhum de nós iríamos passar pela morte, né? Isso seria talvez um privilégio, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se Jesus voltasse agora, a gente estaria vivo. Então, os vivos que estiverem salvos, a gente viu no estudo da semana passada, que eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, certo? O que é ser transformado num abrir e fechar de olhos, né? O nosso corpo, que é um corpo cheio de consequências do pecado, nós temos aqui doenças, problemas, né? A gente luta contra o peso a mais, né? Eu que o diga, né, pastor William? E a gente tem cheio de problemas, só que isso, quando acontecer a salvação, nós iremos voltar para o mesmo estado que Adão e Eva tinham antes do pecado, e eles viviam de uma forma perfeita. Os estudiosos da Bíblia, né, os eruditos da Bíblia, calculam que o tamanho de Adão era 4 metros antes do pecado, e Eva cerca de 3,5 metros. Então, provavelmente, o ser humano ele veio decaindo de estatura por conta do pecado, uma das consequências do pecado. No início, logo depois do pecado, os primeiros humanos, como Matusalém e outros, né, viviam cerca de 1000 anos. Todos eles bateram a casa dos 900. Todos eles chegaram a 900 anos, uns a 940, outros a 960, mas eles viveram praticamente um milênio inteiro. A gente vê, por exemplo, o caso de Abraão, né? Abraão e Sara já tem Isaac ali com mais de 100 anos de idade.
né? Você tem Noé ainda tendo seus filhos com 300 anos de idade, e Noé já viveu 600 anos, ou seja, já estava decaindo. Até quando você chega lá no profeta Davi, Davi disse, olha, passou dos 70, é só cansaço, é só canseira e fadiga, né? Então o ser humano ele vem decaindo, ele vem se degradando. Então na volta de Jesus, os vivos passarão por essa transformação, serão transformados no abrir e fechar de olhos. Já os mortos que estiverem salvos, o que é a ressurreição? A ressurreição é você ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Então, você voltar à vida. E os salvos voltarão à vida de uma forma transformada. Assim como os vivos irão passar pela transformação no abrir e fechar dos olhos, os mortos não, já ressuscitam do pó da terra, os salvos ressuscitam transformados. E agora, eles se juntam, né, cada um de nós temos um anjo, a gente falou, né, na semana passada, um anjo da guarda, que essa história é muito falada por aí, e de fato, a Bíblia confirma. Nós temos um anjo em que Deus coloca para cuidar de você desde o nascimento, ali, desde quando você está no ventre da sua mãe. E esse anjo vai ter a alegria de chegar com você e buscar você para que você possa ir ao encontro do Senhor nos ares. A gente viu isso no texto lá de Tessalonicenses, que fala que nós vamos nos encontrar com Jesus no ar. Por quê? Jesus não desce. Diferente da forma que Jesus veio da primeira vez, ele vem agora com grande poder e grande glória, como ele é, o rei do universo. E só dele aparecer na atmosfera da terra, lá em Pedro fala que os elementos da terra vão começar a se desfazer. Então ele não toca no solo, ele não toca na terra. Os anjos buscam os salvos e se encontram com ele nos ares. Enquanto isso, todos os perdidos estão vendo o que está acontecendo, no mundo inteiro, certo? Estão vendo o que está acontecendo. Ok, todos estão salvos e se encontraram com Jesus nos ares. Agora os salvos vão para onde? Nós vamos para onde? Eu acredito que eu e você estejamos salvos. Amém? Que todos nós estejamos lá nesse dia. E todos nós agora, nos encontrando com Cristo Jesus, vamos para o terceiro céu, né? A Bíblia fala em 3 céus. Fala no céu atmosférico, que é esse que a gente vê aqui, aos nossos olhos, né? O céu, as nuvens, onde está o céu azul. Tem o céu galáctico, que seria o segundo céu, que a Bíblia chama, né? Onde estão as estrelas, os astros, os planetas. E existe o terceiro céu, que é onde está o santuário de Deus, onde está a habitação, onde estão os anjos, onde está a sede do governo, a capital está lá. Então, todos os salvos vão para lá, e vão passar lá 1000 anos. Aí você diz, nossa, eu pensei que eu ia passar a vida toda lá, eternidade. Não, a Bíblia diz que nós só iremos passar lá 1000 anos, que é os 1000 anos que o pastor William falou aí. E depois desses 1000 anos, aí a gente vai ver que vai ter um evento que vai marcar os 1000 anos, que é a ressurreição da morte. A gente vai já explicar isso aí, e a gente vai entender o que vai acontecer agora, durante esses 1000 anos. O que nós vamos fazer lá? Para que a gente vai lá para o céu? O que nós vamos fazer lá? E aqui na terra, como é que vai ficar na terra? Será que os que estão perdidos vão continuar aqui na terra? Vai ter uma segunda chance para eles? O que é que vai acontecer? Vamos analisar aqui nas nossas próximas perguntas. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? A resposta está também em Apocalipse 20, verso 4, e 1 Coríntios 6, verso 2. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aquele aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ok, isso aí foi Apocalipse 20, verso 4, isso, né? 1 Coríntios 6, verso 2, basicamente diz a mesma coisa, né? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ok, então, tanto no primeiro texto quanto no outro, cita que para os salvos será dada a oportunidade de julgar. Você se pergunta, né? Mas como assim nós vamos julgar? O único que pode julgar é Deus. O único que é juiz é Deus, certo? O que seria julgar? A gente vê que o profeta lá em Apocalipse, depois da volta de Jesus, vê que são estabelecidos tronos e dada a oportunidade de julgar para os salvos. Assim também é confirmado em Coríntios. Esse julgar não é dar uma sentença. Será dada uma oportunidade, durante esses 1000 anos, lá no céu, para que os salvos analisem o processo de julgamento de Deus. É tipo como se fosse uma segunda instância, né, ou uma terceira, não sei. Aqui no Brasil nós temos várias instâncias, né?
E você, por exemplo, o juiz da primeira instância, se ele dá uma condenação ou ele absolve, aí você pode recorrer à segunda, à terceira instância, para que o outro juiz possa analisar se o que o juiz da primeira instância fez foi correto, né? E aí vai subindo até chegar no Supremo Tribunal Federal. Basicamente, seria a gente estar numa outra instância. A gente vai analisar o julgamento que Deus fez. A gente vai ver se a gente está lá, se foi justo ou não a gente está lá. Nós vamos ver se quem não está lá, se foi justo ou não, ele não está lá. Por isso que a Bíblia fala que o céu vai ser um lugar de surpresas. Pessoa que você jura que vai estar salvo, você não vai encontrar lá. E pessoa que você jurava que estaria perdido, você vai encontrar lá, por conta da graça e a misericórdia de Deus. Então, existem alguns livros, isso a gente vai analisar em outro tema para adiante, mas a Bíblia fala que existem 3 tipos de livros no céu. Existe o livro memorial, o livro da vida e o livro da morte. O livro memorial estão anotados todos os nossos atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Todos eles estão anotados no livro memorial. Quem anota? Esse anjo que está aí do seu lado. Tudo que você faz é anotado. O livro da morte estão anotados todos os teus pecados. E o livro da vida é anotado o seu nome quando você aceita Cristo como seu Salvador. Então, por exemplo, quando você aceita Cristo como seu Salvador e pede para Ele perdão, automaticamente o que está no livro da morte é apagado, que são seus pecados, né? Não porque você merece, mas porque o sangue de Cristo é que faz com que os seus pecados sejam apagados. Então, a Bíblia fala que vão se abrir os livros e os salvos irão poder analisar. E todos nós, a certeza que a Bíblia diz é que todos nós iremos dizer que Deus foi justo no seu lugar. E quem não está lá no céu, não está lá porque não quis estar. E todos nós vamos entender que Deus foi justo. Até em outro momento, diante dos perdidos, a gente vai ver que todo joelho se dobrará e reconhecerá que Deus foi justo. Até o próprio Satanás vai reconhecer. Ele não vai adorar a Deus, mas ele vai reconhecer que Deus foi justo e que ele merece de fato aquela condenação. Então, durante esses 1000 anos, nós vamos poder tirar todas as dúvidas. Sabe as dúvidas que a gente tem e que a gente não consegue às vezes tirar aqui da Bíblia? Coisas assim assuntos muito específicos, nós vamos poder perguntar para Deus, para o próprio Deus. Não vão perguntar para mim, né? Vocês vão perguntar para Deus. Vocês vão chegar lá para Jesus, vão poder olhar as marcas nas mãos dele, vão poder conversar com os anjos. Você vai poder conversar com o seu anjo. O seu anjo vai poder trocar ideias com você, vai dizer, olha, está vendo aquele dia que você quase sofreu um acidente de carro e que você não sofreu? Então, sempre estávamos cuidando de você. Então, você vai poder tirar todas as dúvidas. Porque eu passei por isso, porque eu passei por esse sofrimento. Todas as perguntas irão ser respondidas ali. Nós teremos esse tempo de 1000 anos, né? Certo? E, já estamos adiante? Pode passar na próxima pergunta. Como ficará então a terra durante esse período? A gente já sabe o que é que os salvos vão fazer no céu. E a terra, o que é que vai acontecer com ela? A gente viu que os perdidos não subiram. Os perdidos não foram para o céu. Os perdidos ficaram aqui na terra. A gente viu no estudo passado que os mortos perdidos, eles não ressuscitaram. Continuaram lá, na sepultura. E já os vivos perdidos, o que aconteceu com eles, né? Pode ler aí, pastor. Jeremias capítulo 4, verso 23, até o 26, e depois do capítulo 25, verso 33. Todos encontraram? Jeremias 4, a partir do verso de número 23. Diz assim: Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros se estremeciam. Verso 25. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E Jeremias 25, verso 33. Jeremias 25, o verso de número 33. Diz assim:
Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Que pesado, né? Que cenário é esse aí, pastor William, que está sendo descrito? Eu acho interessante a questão do julgar, né? Na pergunta passada, que se fosse o julgar do ser humano, eu creio que nós não salvaríamos ninguém. Só que nós agimos de misericórdia quando nós estamos sendo julgados, né? E por que Deus ele mostrará e terá esse período de 1000 anos para julgar? Porque Deus mostrará que a salvação é individual. Talvez ali você subirá para o céu e a sua esposa não. Talvez você subirá e o seu esposo não. Talvez os seus filhos subirão e vocês não. Ou vice-versa. Então, você chegará lá, nós teremos 3 surpresas. Primeiro, estar lá é uma surpresa. A segunda delas é aquela pessoa que você tinha certeza que não estaria e ela estiver lá. E a terceira surpresa é aquela pessoa que você diz assim, não, esse com certeza vai estar e ele não está. Então, são 3 grandes surpresas. E o julgar, Deus chamará eu e você e mostrará muitos da nossa família que infelizmente não estarão lá. Então nós vamos entender, agora eu entendi, porque estes não estão aqui. E Deus mostrará cada tentativa, cada oportunidade, cada chance, cada momento, e a pessoa recusando então aceitar a Jesus. E nesse momento onde nós veremos a terra, me faz relembrar do primeiro estudo. Lembra? Como era a terra? Sem forma e vazia, não havia luz, não havia praticamente nada. Então Jeremias aqui descreve a terra nesse momento, depois da volta de Jesus, da mesma forma como o início, sem forma, vazia, sem luz, só que com um detalhe a mais, um cemitério, é uma cena muito feia, mas um cemitério de corpos espalhados por toda a terra. E a Bíblia, quando diz aqui que eles não serão pranteados, eles não serão velados, não serão sepultados. Quem vai velar? Ninguém vai velar, eles estarão por sobre a terra. Como esterco. Né? Como um esterco apodrecendo durante 1000 anos sobre a face da terra. Então vai ser uma cena muito, muito chocante de ser vista. E os que estiverem no céu, e se nós estivermos lá, pela misericórdia de Deus, nós estaremos vendo, Deus mostrará, eu creio que Ele mostrará, infelizmente, a consequência. E se nós não tivermos esse período de julgamento... 4 classes de pessoas na terra. A primeira é composta pelos justos mortos, que farão parte da primeira ressurreição. A segunda classe é dos justos vivos, que serão transformados e levados para o céu junto. Por isso que a Bíblia diz, né, que todo o céu, toda a terra, todos os animais, toda a face da terra irá declarar que Deus é amor. Que houve sim a oportunidade, mas infelizmente muitos não aceitaram. Lembra do estudo da origem do pecado, que eu falei para vocês? Por que Deus não destruiu Satanás quando ele começou a pensar, a ter o pensamento de pecado e causou todo aquele problema lá no céu? Porque ele só estaria confirmando a ideia de que o próprio Satanás jogou lá no céu, para os anjos e para os mundos criados. Que a gente viu ali, que provavelmente existem mundos criados em que não caíram em pecado. Então, todo o universo, a autoridade de Deus tinha se colocado em xeque pelo inimigo dele. E isso fica muito claro, quem é bem, quem é mal, lá na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus, que de fato é o Rei, que deveria ser exaltado, ele se humilha para salvar os seres humanos. Sendo que Satanás queria o oposto, ele queria ser exaltado e queria ser adorado como Deus. Só que vai estar muito claro, mais ainda, durante esses 1000 anos, porque todos os anjos, todo o universo vai poder contemplar qual foi a consequência da rebelião de Satanás. Um cenário de destruição, um filme apocalíptico. Veja bem, olha, a Bíblia ela usa uma palavra muito interessante para dizer, os corpos vão ficar como esterco. Sabe o que é esterco, né? As fezes do boi. Vão ficar como se fossem as fezes do boi na terra. Tudo destruído, todas as cidades destruídas. Não vai haver vida. Ou seja, não haverá segunda chance. Não vai ter um ser humano vivo aqui na terra. Os mortos que estavam perdidos não ressuscitaram. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o milênio. A palavra milênio não existe na Bíblia, mas ela significa um período de 1000 anos e aparece 6 vezes em Apocalipse,
capítulo 20. Quando Cristo sumir e os salvos sumirem da atmosfera, aí a Terra vai entrar num estado de degradação total, resultando na morte de todos os outros perdidos vivos. E depois não vai haver vida nenhuma. E a Terra vai ficar num estado de completamente paralisação. Essa paralisação da Terra também vai ser por uma outra função. A Terra vai entrar num período de hibernação. Desse período, durante o milênio, os salvos participarão do juízo chamado juízo de comprovação. Sobre esse assunto, certo? Mas vamos acompanhar mais aqui para frente. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Será que vai ter alguém aqui? Apocalipse capítulo 20, verso de 1 até o 3. 1 ao 3. Apocalipse 20, verso 1 ao 3. Lá no finalzinho. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, quem é o único ser que continua vivo na terra? É Satanás e os seus anjos. Lembra da terça parte dos anjos que ele conseguiu lá? Então, todos eles estão aqui agora, olhando para esse cenário de destruição. A Bíblia fala de prisão. Por que vai ser prisão? Não significa que ele vai estar atrás de grades. Essa prisão é uma prisão de circunstâncias, porque ele não vai ter ninguém para tentar. A única coisa que vai ser como se fosse um castigo ali para Satanás, para que Deus possa fazer com que ele reflita no que foi que ele fez. O resultado da rebelião dele, a consequência, um mundo completamente destruído, um mundo que saiu de uma forma perfeita e maravilhosa das mãos de Deus, agora completamente destruído, corpos de seres humanos para tudo que é lado, destruição total. Esse é o cenário, por isso que a Bíblia chama de prisão. Durante os 1000 anos, o único ser que vai estar vivo aqui na terra vai ser Satanás e os seus anjos, certo? Mas vamos prosseguir para a próxima pergunta. Passados 1000 anos, então, o que vai acontecer com Satanás e os ímpios? Apocalipse capítulo 20, versos 5 e o 7. Aí no mesmo capítulo, do 5 ao 7, o que é que vai acontecer com Satanás e os ímpios? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, por que Satanás será solto da sua prisão, pastor William? Basicamente, será o período de finalização dos 1000 anos, né? E aí nós entramos na segunda ressurreição. Esse período de primeira e segunda ressurreição, você pode estar pensando assim, mas qual é a importância de eu saber o porquê que existe primeira e segunda ressurreição? Existem muitas denominações e crenças hoje que pregam que você e eu teremos uma segunda oportunidade. Muitos pregam por aí, talvez você já tenha ouvido, se ainda não, mas quem sabe ainda vai poder ouvir, que após a volta de Jesus haverá esse período de 1000 anos, mas vai ser um período onde todos terão a oportunidade de refletir, e uma oportunidade de, quem sabe, aceitar a Jesus. Só que eu acho interessante assim, e eu paro para pensar racionalmente, tirando um pouco a Bíblia. Se eu e você soubéssemos que após esse período de 1000 anos, quem não aceitou irá morrer. E aí me vem a pergunta, quantos recusariam? Praticamente todos aceitariam. Então esse é um dos maiores enganos de Satanás, de que haverá uma segunda oportunidade após a volta de Jesus, e que não é verdade. Sendo que após a volta de Jesus, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E após esse período de 1000 anos, nós vimos que a questão da prisão, não é que Satanás ele estará atrás de grades, mas ele estará sem quem tentar. Após os 1000 anos, ele terá a quem tentar. Então ele estará solto. Solto por quê? Aqueles que morreram
sem aceitar a Jesus, eles irão despertar. Haverá a segunda ressurreição. Para mim e para você, uma maneira simples de entender: se você e eu morrermos e formos despertados, olharmos para o céu e vermos Jesus voltando, louvado seja Deus, a primeira ressurreição. Se eu e você morrermos, olharmos para o céu e vermos a cidade santa descendo, meu amigo, já foi, perdemos o céu. Isso quer dizer que Jesus já voltou, 1000 anos já passaram, os salvos já permaneceram no céu e nós estamos perdidos. Então, após os 1000 anos, Satanás ele será solto, porque ele terá a quem tentar, que serão todos aqueles que recusaram, todos aqueles que não aceitaram a Jesus, que estarão então vivos novamente para morrer. E olha que coisa triste, tem pessoas que irão morrer 2 vezes, irão morrer nessa vida, irão ressuscitar e irão morrer novamente. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas Satanás ele conseguirá enganar pessoas 2 vezes, 3 vezes, né, ao longo da vida, mas haverá um período em que Satanás enganará aqueles que já estiveram mortos e ressuscitaram, e Satanás conseguirá enganar, eu não vou adiantar a próxima pergunta, né, mas Satanás conseguirá colocar na mente desses, mesmo que estando perdidos, uma outra grande mentira em que muitos infelizmente acreditarão. Satanás é um enganador e ele não muda, né? Mesmo depois de 1000 anos para reflexão, ele não vai mudar. Ele vai continuar a tentar enganar as pessoas. E exatamente é isso. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque é a ressurreição da vida. Os que ressuscitarem na segunda, é a ressurreição da morte. Ou seja, ressuscitarão para receber a sentença de perdição de Deus e depois a destruição, o famoso inferno, o famoso lago de fogo e enxofre, que a gente vai já entender. Mas agora a nossa linha do tempo está começando a ficar mais clara, porque quando Jesus volta e ressuscitam os salvos, os vivos salvos são transformados e todos juntos vão ao encontro com Jesus e vão para o céu para passar esses períodos dos 1000 anos. Essa volta de Jesus, essa ressurreição dos salvos é o que marca o início da contagem dos 1000 anos. Durante os 1000 anos, os salvos estão no céu, ali, uma oportunidade de a gente analisar o julgamento de Deus, e todos nós vamos ver que Ele foi justo no seu julgar. Na terra não tem ninguém vivo, todos os perdidos estão mortos, somente Satanás e os seus anjos estão vendo o que aconteceu. Terminou os 1000 anos, os perdidos inteiros ressuscitam. Só que diferente dos salvos, que ressuscitam transformados, os perdidos ressuscitam do mesmo jeito. Então, se eu estiver perdido, do jeito que eu sou aqui, eu vou ressuscitar. Né? Se eu sou, por exemplo, um paralítico e estiver perdido, eu vou ressuscitar da mesma forma, paralítico. Né? Se eu não tiver uma perna e estiver perdido, eu vou ressuscitar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Inclusive, talvez, né, a pessoa que morreu ali numa briga, por exemplo, num assassinato ali, vai ressuscitar como se ainda estivesse vivendo aquele momento, né? Então, a percepção vai ser completamente diferente da percepção do salvo, certo? E quando essa multidão de perdidos ressuscitar, Satanás, já tenho a quem tentar. Satanás vai querer tentar ir de novo, é isso que a gente vai ver mais adiante aí, na nossa próxima pergunta. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Né? Apocalipse 21, verso 2 e 10, os 5 e 7 a gente já leu, né? Foi o que a gente leu agora, não foi, pastor? Então, só o 21, verso 2 e 10. Qual é o outro evento que marca o final dos 1000 anos? Um capítulo adiante aí. 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Muito bem. Tem um momento aqui, apesar de nós não termos lido, que é no capítulo 20, o verso de número 8, que fala sobre essa questão de que Satanás será solto, né? Uhum. E solto para quê? Capítulo 20, verso 8. Diz assim: E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Nossa,
Olha aí o nosso apóstolo João, que foi que escreveu o Apocalipse, sendo muito claro, né? Ele olhou, veja, João está tendo uma visão, né, do futuro. E João olha para o número de perdidos que ressuscita. É tanta gente que a única coisa que ele consegue comparar é com o número da areia do mar. Ele disse, olha, areia do mar. Imagina, você consegue contar os grãos da areia do mar? São milhões, né? Numa concha da mão você consegue pegar milhões de grãos. Então ele olha e ele diz, é como se fosse a areia do mar. Ele fala Gog e Magog, essa expressão Gog e Magog é como se fosse a gente dizer aqui do Oiapoque ao Chuí, né? Ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, se levantam todos os perdidos, esse número é como a areia do mar. Satanás fica feliz. Ao mesmo tempo, o que é que marca o final dos 1000 anos? Jesus agora e os salvos todos descem, só que agora eles descem na Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a capital do universo. Lembra daquelas moradas que Jesus prometeu lá em João 14, verso de 1 a 3? Vou preparar lugar, e quando preparar lugar, voltarei e o receberei para mim mesmo. Essa cidade é a Nova Jerusalém, a capital do universo, vai ser transferida para o planeta Terra. E agora, no final dos 1000 anos, todos os salvos, todos os anjos, o próprio Deus e o seu trono, descem com essa capital que já está preparada, e eles descem para a terra. Quando eles estiverem descendo no céu, Deus dá autorização para que os perdidos ressuscitem. Quando os perdidos ressuscitem, Satanás, ressuscitou. E ele vai colocar um engano aí que o pastor William falou. Qual engano é esse? Ele vai dizer assim, pessoal, olha, nós estamos em maior número que eles. Então, vamos tomar a cidade deles. E aí a gente vai já ver o que é que aconteceu. Certo? Pronto, está aí, não, o texto? O que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Eles vão marchar para tomar a cidade. Eles vão querer tomar a cidade. Aí fala o que acontece no verso 8? No verso 9, a próxima pergunta. No verso 9, próxima pergunta. Então pode para a próxima pergunta. Qual será a sentença final daqueles que rejeitam a Deus e a sua vontade? Apocalipse 20, verso 9. Nós lemos o verso 8, né? Que fala sobre a questão aqui da areia do mar, e no verso 9 diz assim: E marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. A parte interessante aqui no verso 8, é uma aplicação que eu gosto sempre de fazer para as crianças, que é sobre a areia do mar. Talvez você nunca tenha conhecido o mar, mas a areia, tenho certeza que todos conhecem. E eu já fiz uma experiência uma vez com uma criança, eu falei, olha, eu quero que você pegue um punhado de areia, enche sua mão de areia e comece a contar os grãos, a quantidade de grãos. E aí a criança que era na época, e é até hoje minha sobrinha, ela disse assim, tio, eu não consigo contar. Eu falei, consegue. Ela, não, mas eu conto até 10 e aí eu não consigo mais, eu perco a conta, porque é muito difícil. E basicamente é isso que a Bíblia quer dizer, que João quis dizer, né? O número daqueles que irão se perder, que ficarão fora do céu, é como a areia do mar. Isso quer dizer o quê? Serão muitas pessoas. Muitas pessoas. Talvez nossos queridos estarão lá. Talvez se eu e você não estivermos atentos, estaremos lá. Por isso que João está dizendo, olha, aqueles que estarão fora do céu, a quantidade deles é tão grande, ou talvez muito maior do que os que estarão dentro. Mas não porque não tiveram oportunidade, mas simplesmente porque não escolheram. E o verso 9 diz, né, que Satanás, ele convencerá que eles vencerão a batalha. E eu imagino ele indo de ouvido em ouvido, dizendo assim, olha, não, está errado isso aí, a gente tem que conquistar, a gente tem que tomar. É basicamente uma ideologia que hoje é muito espalhada por aí. Não, isso aqui é nosso, vamos lá, vamos tomar, isso aqui, isso está errado, isso aí é nosso direito. E a gente ouve muito falar isso, de revoltas, digamos assim, de reunir pessoas para ir contra algo. E quando nós estamos em um grande grupo, você pode fazer coisas que você não faria sozinho. E é isso que Satanás conseguirá fazer. Olha, nós vamos tomar conta da cidade, nós vamos sitiar a cidade, como se fosse um movimento, né? Nós entraremos dentro da cidade, tomaremos de conta e iremos todos para o céu. Só que o que vai acontecer? E aqui não fala de inferno, aqui não fala de eterno inferno, mas diz que descerá fogo do céu, e esse fogo matará
e exterminará tanto Satanás quanto também exterminará. Você tem um texto de seus Mateus anjos. 25, 41? Tenho. Interessante a gente perceber o texto não deixa muito claro, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas na verdade vai haver uma sentença de Deus. Deus vai parar esse avanço do exército de Satanás e é como se tentar imaginar aqui, a gente não tem como imaginar os detalhes porque a Bíblia não deixa tão claro, mas imagina um cinema enorme, onde o mundo inteiro vai conseguir ver, contemplar, e a partir dali, o que os salvos já sabem vai ser explicado para os perdidos, vai ser explicado passo a passo de todo o processo da origem do pecado, do processo de salvação. E é nesse momento que vai se concretizar uma outra questão que não está em Apocalipse, mas que diz que todo joelho se dobrará. E é nesse momento que tantos que estão dentro da cidade, quantos que estão fora, vão se ajoelhar e vão reconhecer que Deus é justo, que Deus é amor. Até o próprio Satanás vai reconhecer, né? Mateus 25, né, 41, diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Há outro detalhe aí, para quem é que está preparado esse fogo, né? Essa destruição, está preparado para Satanás e os seus anjos, não está preparado para nenhum ser humano. Esse fogo vai servir para duas coisas, né? Assim como a terra foi destruída com água, agora vai ser destruída com fogo. Mas esse fogo vai servir para duas coisas. Primeiro, para destruir Satanás e os seus anjos e o pecado. Aonde chegou o pecado, o fogo vai destruir. Então, ao mesmo tempo que esse fogo vai estar destruindo, esse fogo vai estar servindo para purificar a terra, para que Deus possa recriar a terra, certo? Sim. Muito bem. Perfeito. Perfeito, vou já explicar. Exatamente isso aí. É interessante a gente perceber que esse fogo eterno, na verdade, não significa que o fogo vai ficar eternamente. Imagina, que Deus de amor seria esse que iria deixar os perdidos ali agonizando eternamente no fogo? Possível, não existe isso, certo? O fogo eterno não significa que o fogo vai durar eternamente, mas que as consequências do fogo vão ser eternamente. Porque a consequência do fogo é a morte eterna. A verdadeira morte eterna que a Bíblia fala não é essa morte que a gente está vendo hoje, não. Porque todos que morreram hoje no pó da terra, eles vão ressuscitar, ou para a ressurreição da vida ou para a ressurreição da morte. Mas a destruição com fogo vão ter consequências eternas. As pessoas nunca mais voltarão, certo, à existência. Será o fim da existência do pecado, será o fim da existência de Satanás, será o fim da existência dos seres humanos que continuarem com o pecado. Sobre a questão do pecado, por exemplo, Deus vai destruir o pecado e não o pecador. Mas imagina, por exemplo, que esse celular aqui estivesse pegando fogo agora, e esse celular aqui é o pecado, certo? Ele está pegando fogo. Se eu soltar, eu não vou me queimar, certo? Mas se eu continuar agarrado com ele e o fogo estiver aqui queimando, o que vai acontecer? Eu vou me queimar, não é verdade? Da mesma forma, aqueles que escolheram o pecado e vão continuar agarrados com o pecado, infelizmente serão destruídos. Não porque Deus quer destruir o pecador, mas porque Ele vai destruir o pecado. Vai ter sido dada a oportunidade de escolha para todos os seres humanos. Infelizmente, aqueles que escolheram estar com o pecado, aproveitar os prazeres momentâneos dessa vida que o pecado traz, infelizmente vão ter que sofrer a consequência eterna do fogo, né, que vai ser a inexistência para sempre. E essa questão também traz uma outra situação, que é a do inferno. O inferno, como a gente vê na televisão, do diabo lá cutucando, né, a pessoa lá embaixo, a gente pensa que o inferno é lá embaixo. Isso não existe, certo? A Bíblia não fala em inferno. Na verdade, se você for ver a palavra inferno no grego, né, que a Bíblia utiliza, é a mesma coisa que a palavra sepultura. Inclusive existe uma reza que fala, né, desceu até os infernos. A reza, ela foi atualizada, ela fala que desceu até o inferno, e na forma mais atual fala que desceu à sepultura, porque é a mesma coisa. No grego a palavra é a mesma, tanto inferno quanto sepultura. Mas não existe aquele inferno com fogo e enxofre que o diabo está lá. Esse inferno que a gente está falando de fogo, ele não existe, mas ele vai existir, e ele não existirá eternamente. Será só um momento, uma fase momentânea.
o que vai existir eternamente vão ser as consequências dele, que vai ser a destruição, a inexistência de todos aqueles que escolheram o pecado, certo? Pode ir adiante. O que o Senhor prometeu criar, então, após o milênio? 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. O livro de 2 Pedro está ali também no Novo Testamento, ali no finalzinho, ali próximo a Apocalipse, João. 2 Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 3, verso 13. O que vai acontecer depois dos 1000 anos, né? Diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Então, um novo céu e uma nova terra é a promessa de criação de Deus. Terminou ali o fogo de destruir o pecado, destruir os pecadores que optaram pelo pecado, de destruir Satanás. Esse fogo purificou a terra e Deus agora vai recriar. E a promessa é que ele recria um planeta ainda muito mais bonito e perfeito do que foi a terra criada antes. E para a gente prosseguir um pouco mais, alguns detalhes a mais, quais serão as atividades dos salvos na nova terra? O que nós vamos fazer nesse planeta novo, criado? Isaías capítulo 65, verso 21 e 22. Agora lá no Antigo Testamento, o livro de Isaías capítulo 65, verso 21 e o verso 22. Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Isaías 65, verso 21 e 22. Todos encontraram, hein? Podemos ler, diz assim: Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Interessante, né? Muita gente pensa que o céu é um lugar chato, que a gente vai passar a eternidade tocando uma harpazinha lá, né? Tocando uma música, como se fosse anjos por aí, deitado numa nuvem, né? Quem não viu isso em desenho animado, né? Faz muito isso. Mas, na verdade, não vai ser isso, né? O novo céu e a nova terra, nós vamos ter atividades, nós vamos ter trabalhos. Só que, diferente do trabalho aqui na terra, vai ser um trabalho prazeroso, nós não vamos nos cansar. Não existe mais as consequências do pecado. Você vai poder ter sua casa. Qualquer lugar do planeta nós poderemos fazer nosso lar. Além da casa que você vai ter na capital. Para você entender, a Nova Jerusalém é uma cidade, a gente não tem tempo aqui para analisar, mas a Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 22, né? Capítulo 22, 21 e 22, que fala sobre a Nova Jerusalém, ela dá inclusive o comprimento da cidade, quantos metros a cidade tem, certo? E alguns matemáticos fazendo o cálculo da cidade, a capital, imagina aí qual seria a maior cidade do mundo hoje. Tem muitas cidades populosas no mundo, né? Nova York, próprio São Paulo, né? A terceira, se não me engano, a terceira ou a quarta cidade mais populosa do planeta, Tóquio, que é a maior. Mas o tamanho da Nova Jerusalém é mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. Então, imagina aí, não sei quantos aqui já viu o mapa do estado de São Paulo, mas imagina uma cidade do tamanho do estado, não estou falando da cidade, né, capital, estou falando do estado de São Paulo inteiro. Segundo os matemáticos, ali haveria lugar para comportar ali todas as pessoas do planeta que já morreram e as que estão vivas hoje. É lugar para muita gente. É muito metro quadrado para caber numa cidade só. E ali há lugar para todos. Por quê? Porque foi o que a gente acabou de ver aqui, né? Nós iremos lá pelo menos uma vez por semana, de um sábado ao outro, nós iremos lá para adorar a Deus. Mas não quer dizer que a gente vai poder ficar só lá. A gente vai poder, no outro restante do planeta, nós poderemos construir casas, nós poderemos plantar, nós poderemos aproveitar e desfrutar do que Adão e Eva deveriam ter desfrutado a vida inteira. E não puderam desfrutar porque o pecado interrompeu essa história, certo? Mas nós teremos o nosso lugar na capital, e nós iremos lá pelo menos uma vez por semana para se encontrar com Deus. Outro detalhe, o trono de Deus, que é no terceiro céu, vai ser substituído e vai vir para a terra. Isso é um símbolo de vitória para o universo inteiro, porque diferente dos outros mundos criados, algo muito precioso pagou o preço para que aqueles seres humanos ali estivessem naquele lugar, e foi o sangue de Jesus.
É por isso que agora a capital do universo vai ser transferida e esse planeta vai virar a capital do universo, vai virar o centro do universo. Então o trono de Deus vai ficar no meio da cidade. E a Bíblia vai descrevendo, depois você pode ler no capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. Ela vai descrevendo ali que o rio da água da vida vai sair do trono de Deus, vai cortar a capital e vai rodear o planeta inteiro. Já não vai existir oceano, mares, apenas esse rio que vai cortar o mundo inteiro. Certo? Você vê aí que tem uma árvore da vida e tal. Então, um detalhe muito interessante que a Bíblia conta. Mas vamos avançar um pouco mais. Como serão então os animais na nova terra? Isaías 65, verso 25. O mesmo capítulo que nós lemos, né? Só que agora o verso 25. Diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, se não vai haver pecado, não vai haver morte. Então, também não vai haver a morte nem dos animais. Então, esse ciclo biológico dos animais ali se matando e um comendo ali a carne do outro, isso não vai acontecer mais. Então, o boi e o leão vão pastar juntos, né, o que a Bíblia fala. Então, inclusive, o mundo animal vai ser restaurado também. Nós vamos poder ali brincar com o leão, com a onça, leopardo, enfim, com os animais que a gente hoje, o ser humano, não consegue chegar perto, nós vamos poder se aproximar. Pode adiantar? Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Aquilo que eu já tinha falado, né? Mas pode ler aí. 66, verso 22 e 23. Capítulo 66, verso 22. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Muito bem. Então, aí a gente vai entender um pouco mais dessa questão do sábado para frente, mas a gente vê que mesmo no céu permanece, uma vez por semana a gente indo ao encontro de Deus ali para adorar e ouvir um sermão do próprio Deus, né? A gente vai poder ali sempre ter esse encontro uma vez por semana. Pode adiantar para a gente... essa finalizou, né? Então, amigos, eu quero abrir com vocês agora Apocalipse capítulo 21. 21, os versos de 1 a 7. Aqui encerra a história de salvação, criação do novo céu, da nova terra. Verso 21, capítulo 21, na verdade, verso de 1 até o verso 7. Olha o que aqui diz aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Lembra que eu falei para vocês? Não existe mais o mar, apenas o rio da água da vida que sai do trono de Deus e circula o mundo inteiro. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Lembra? Vai ser a capital do universo, o centro do universo. Verso 4. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe por que só agora que Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas? Porque mesmo depois dos 1000 anos, a gente vai sentir falta de pessoas que a gente ama e que não vão estar lá. E provavelmente nós, os salvos, eu nos coloco dentro porque eu espero que todos nós estejamos nesse grupo. E nós ainda nós iremos saber ali no momento da destruição que vão ter pessoas que a gente ama, amigos talvez, que estejam lá fora. E nós iremos chorar. Mas a Bíblia promete, e o próprio Deus vai derramar uma lágrima, porque não é o desejo dele destruir ninguém. Mas Deus promete que aquela ali vai ser a última lágrima que vai cair do rosto de cada ser humano. Porque a partir dali já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Verso 5, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida.
O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E assim, amigos, será concluída, enfim, a salvação. Agora, inicia um processo que nunca mais terá fim, a vida eterna. E nós vamos entender e vamos viver felizes, porque a gente vai entender que a gente não merecia estar ali, mas Cristo pagou o preço pela culpa do pecado por nós, e nós estamos ali, e poderemos viver eternamente, felizes. A felicidade que a gente não sabe nem o que é ainda aqui na terra, nós vamos poder compreender lá no céu. Lá no céu não, no novo céu, na nova terra. E a minha pergunta que eu faço para você hoje nós temos a oportunidade de escolher. Amigos, não espere, porque eu não sei quando Jesus vai voltar. O importante não é quando Jesus vai voltar, mas se caso por alguma coisa acontecer e eu vier a descansar no pó da terra, a dormir, a morrer hoje, acabou. O meu tempo de decisão terminou. Para quem já está no pó da terra, o seu destino já está decidido, ou está salvo ou está perdido. Mas eu e você não, nós temos oportunidade de escolha. E agradeço a Deus porque você tem oportunidade agora de escolher, e de escolher o lado certo, escolher a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, e dizer para Ele: Pai, eu quero viver nesse novo céu e na nova terra, eu quero estar no grupo dos salvos, eu quero te olhar face a face, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, e porque o Senhor nos salvou. Enquanto a Viviane canta agora, é mais um momento de a gente falar com Deus. Feche seus olhos onde você está, fale com Deus: Senhor, me salva. Eu quero muito estar no grupo que vai estar dentro da cidade santa. Quero muito morar na Nova Jerusalém. Eu quero muito viver no novo céu e na nova terra. Quando ela canta, fale com Ele, e logo em seguida nós iremos orar. Há muito tempo tenho ouvido a promessa
Obrigado, Viviane. Quero convidar você agora a ficar em pé, para que nós possamos fazer essa oração final. E agradecer a Deus, porque nós temos hoje a oportunidade de escolher. E que nós possamos escolher o lado certo. Que nós possamos escolher a Cristo Jesus como nosso Salvador pessoal. Entregar a nossa vida por completo a Ele. Deixar que Ele dirija os nossos passos, dirija os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas vontades. E que nós possamos tratar a partir de hoje como nossa prioridade estar lá naquele lugar. Eu quero inclusive marcar um encontro com vocês aqui. Quero que possamos nos encontrar, nós aqui da classe bíblica, conhecer a primeira temporada, que nós possamos marcar um encontro lá na árvore da vida, lá na Nova Jerusalém. Quero poder encontrar vocês. Não sei se vai ser no primeiro dia, no segundo, mas nós vamos ter uma eternidade inteira para a gente realizar esse encontro. Encontro marcado? Encontro marcado, sim ou não? Pronto, espero muito cada um de vocês lá. Podemos celebrar e agradecer a Deus, todos nós juntos, que nós estaremos lá, que Deus nos salvou. E olha, nós vamos ter um convidado especial para esse encontro, viu? Que é a pessoa que está aqui, que a gente não pode ver agora, mas que é Jesus, o Espírito Santo, que está aqui, que se faz presente e que tem nos orientado, nos iluminado nos estudos da palavra durante todos esses dias. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado por o Senhor ter nos dado a oportunidade de Te conhecer um pouco mais, de conhecer Tua palavra. Por favor, Senhor, continue colocando o desejo dentro do nosso coração de Te buscar, de Te procurar cada dia mais, de Te conhecer melhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e, por favor, nos salve, para que possamos estar no grupo dos salvos, para que possamos estar no grupo que vai viver eternamente contigo. A única coisa que o Senhor fala para que a gente possa estar nesse grupo é que nós possamos entregar nossa vida por completo a Ti. E nós a entregamos agora nesse momento, crendo que o Senhor nos salvará e salvará a nossa família. Por favor, Te pedimos isso no nome santo de Jesus, aquele que pagou o preço da culpa do pecado por nós. É no nome dEle que nós Te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, muito obrigado a todos. Eu quero relembrar vocês que o nosso lanche está ali. Por favor, vão lá, comam ali um pouquinho, certo? Depois nós temos ali a segunda parte, se você quiser participar. Nós temos hoje a última parte da série O Segredo. E também, no nosso próximo domingo, nós continuaremos estudando a Bíblia. Ainda não acabou, viu? Nós continuaremos agora com o estudo sobre a morte. Tem muita coisa que a gente precisa entender sobre esse tema. E na próxima semana nós vamos tratar exclusivamente o que a Bíblia fala sobre a morte. A gente viu falando sobre ressurreição. Uns dizem que quando você morre, você vai para o seio de Abraão. Outros dizem que você pode reencarnar. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu aguardo você no próximo domingo, às 17 horas aqui. Bom? Nos vemos na próxima semana.